A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, obreiros e pastores, a paz do Senhor, igreja. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você se ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para Cristo, para a igreja e para o mundo. Amado, hoje é dia 21 de julho de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus com muito amor e pureza no coração. Amados, eu estarei lendo 1 João capítulo 3, do 1 a 6, e depois nós vamos meditar, amém? Diz: Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica de todo pecado. Nele não tem esperança alguma, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Depois diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é a Tua palavra, que o Espírito Santo coloca no meu coração, nos meus lábios, a palavra, Senhor. Revela a palavra pela Tua infinita bondade e consegues e coloca no coração do homem, da mulher, do jovem, do pastor, do obreiro, de aquele que ouvir essa palavra para que ame ao Pai e seja curado das enfermidades e por ele seja amado. Em o nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, meditando nesta palavra, fiquei olhando um Deus que é Pai, é santo, seus filhos são também santos. E depois nós vemos para iniciar, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amai. Vejo o apóstolo João escrevendo, ele está dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nessa passagem eu faço uma reflexão. Amados, irmãos, pai e mãe, tem irmãos, filhos,
Qual é o casal, qual a família que tem filho, de irmão e irmã e não tem intimidade? Digamos, a sua irmã quer ir no shopping. Ela tem que ir e voltar ou de táxi, ou com o carro dela, ou a pé, porque não pode andar um homem com uma mulher. Olha, não, aí coloca aquela irmã na carne, no sangue, irmã mesmo, no carro e leva. E lá eles tomam sorvete, eles brincam, conversam. Desejo, necessidade um do outro é liberada entre os outros. Irmão e irmã que tem mais contato um com o outro, mais intimidade do que às vezes casais, marido e mulher. Aquilo que a mulher não tem desejo, coragem de falar com o esposo para não atrair um certo ciúmes, ela desabafa com o irmão que ela confia. Aquilo que o irmão não tem condições de conversar com a esposa para não dar briga, não dar desconfiança, ele se abraça com a irmã e desabafa. Porque confia nessa irmã. Esse amor é de carne, mas é de irmão, porque é filho da mesma mãe, do mesmo pai. Eu fico meditando nessa palavra, nós sendo filho de Deus, irmãos e irmãs, pelo amor de Deus que Ele teve tão grande, que nos fez ser filhos e filhas dele. Somos irmãos. Agora nós somos irmãos espirituais, morais, filho do mesmo Pai nos céus. Quantas irmãs com necessidade de conversar, de abraçar alguém e ser abraçada e compreendido ou compreendida. Tem pessoa mais importante do que um irmão? Quantas mães de família que têm desejo de sentar com seu irmão e expor a situação dela familiar, abraçar, chorar, as necessidades, as frustrações, e nós não temos, como crente, essa liberdade. Parece que ser o crente está preso no meio de conceitos e sem a ajuda de quem deveria ajudar. Meus amados, se uma irmã precisa desabafar a sua angústia, a sua tristeza, no seu relacionamento, seus desejos, as suas frustrações, as lágrimas que ela derrama, as fraquezas, os problemas que passam na sua mente, no seu coração. Será que ela não tem um irmão para abraçar, para sentar e dizer, meu irmão, eu preciso, eu confio em você e eu preciso de falar? Será que esse irmão não tem condições de abraçar essa irmã, orar, chorar com essa irmã, amar mais, porque um amor tão grande nos concedeu o Pai para ser chamado de filhos de Deus. De fato, nós somos filhos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Esta é a razão que o mundo não nos conheceu. Olha, meus amados, não conheceu a Ele mesmo. Por que o mundo não nos conhece? Porquanto o mundo não conheceu a Deus. Eu volto para a igreja, pastores, irmãos, irmãs. Medite nessa parte B desse versículo. Esta é a razão, meus irmãos, que o mundo não nos conheceu. Como pode um irmão e uma irmã, um homem ou uma mulher, em um nome da palavra de Deus, ter liberdade? Volta-se para o mundo, mãe, irmão e irmã, vão para bailes,
vão para baladas. E no final eles bebem. Mas quando eles voltam, cada um conta as suas experiências. Quando tem um irmão ou irmã chorando, apaixonado, ou por decepção, chora nos braços dessa irmã, essa irmã chora nos braços dele. E o mundo não nos conhece. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E quantos irmãos e quantas irmãs que estão passando por decepção. Que amor é esse? Eu tenho um pai que me ama. Você tem um pai que te ama. Eu sou irmão. Se eu sou amado pelo meu pai, tenho que amar a minha irmã. Se a minha irmã é amada pelo pai, tem que amar comigo, amar a mim. Como eu sou tão amado por Deus, ignoro a tristeza da minha irmã, a dor da minha irmã. Porque eu não posso abraçar essa irmã, que nós somos mais do que filhos do mesmo pai, na carne, que vai morrer. Está entendendo? Nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Está entendendo? Eu fico meditando quando é o amor de Deus. Versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amados e amadas irmãs, obreiros e pastores, agora nós somos filhos de Deus, filhos do Deus do céu, Criador do céu e da terra. Está entendendo? É verdade que não saberemos ainda hoje o que será de nós na eternidade, como devemos ser na eternidade. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que eu sou filho de Deus, você é uma filha de Deus. Está entendendo? Na eternidade viveremos eternamente diante de Deus, amando, respeitando e sendo amado. Por isso que eu fico preocupado, toda a vida me preocupei. Quantos irmãos, quantos jovens, quantas irmãs decepcionadas nesta vida. Porque, sendo filha de Deus, não tem uma família tão grande, não tem um irmão que o abrace, não tem um irmão que chore com ela, não tem um irmão que divide no momento da angústia dessa irmã. Minhas amadas irmãs e irmãos, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedora, minha irmã. Está faltando os abraços dos irmãos, está faltando o amor entre irmãos, o homem e a mulher. Deus fez a sua imagem e semelhança. Hoje Deus nos fez tornar filho dele na eternidade. Você sabe o que é ser filho do rei? Você sabe o que é ser filho do rei? Tem uma ética. Um filho de um rei, uma filha de um rei, eles são irmãos, eles são fechados entre eles. A luta da filha do rei não pode passar para as nações. Os desejos, a necessidade, a angústia, quando ela não tem condições de falar com o rei ou com a rainha, às vezes por receio, pelos desejos da alma e do coração, ela tem um irmão, um príncipe que também
Não pode deixar chegar nas nações os desejos, as necessidades e aquilo que ele faz, porque é filho do rei. Você, minha irmã, é filha do rei. Eu sou filho do rei. Não pode chegar eu e você conversar com amigos do mundo e transmitir as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos porquês, porque está escandalizando o nome do Pai. Mas você é carne. Você não vive pecando, mas você e eu estamos sujeitos ao pecado de pensamento, de atos, de palavras, de desejos. Às vezes a pessoa fica frustrada por estar passando dificuldade por vários tempos e precisa de um abraço de um irmão, de uma irmã, um abraço gostoso. Aí você vai derramar o seu coração para o irmão ou para a irmã. Só que não pode sair no meio dos serviçais. Esse irmão e essa irmã estão se abrindo necessidades, coisa íntima de um para o outro. E você é filha do rei. Você sabe que se você transmitir a necessidade, a fraqueza do seu irmão para a sociedade, que rei será ele no futuro? Que rainha será sua filha, sua irmã no futuro, se a sociedade souber as fraquezas dessa jovem princesa? Porque seu irmão, o príncipe, falou para os amigos na bebedeira. O que será? Qual será a estatura dessa mulher quando mulher de um pastor, visto que o mundo, por intermédio dos amigos e irmãos, sabe as suas fraquezas desse dia? Como você vai pregar amanhã? Como você vai ter autoridade? Então é a mim que foi confiado ajudar a você. Eu sou teu irmão. Aquilo que você falar, eu tenho que te ajudar. Ninguém vai falar, se abrir com a pessoa se a outra pessoa não der uma maneira de ele quebrar o gelo, uma pessoa da liberdade. Para você derramar o seu coração, precisa ter confiança na pessoa que você está derramando. Vai ficar ali você, ele e Deus. Nós somos irmãos. Essa passagem, para mim, me fala muito grande. Ainda não foi manifesto como será, o que vai acontecer conosco. Mas quando ele voltar, veremos, porque como ele é, assim nós o conheceremos. Meus amados irmãos, irmãs, assim mesmo se purificará, a si mesmo purifica todos o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Está entendendo? Assim se purifica todo aquele homem, aquela mulher, está entendendo? Que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Não quer dizer, meus amados e queridos irmãos, como é que você vai se purificar, limpar suas vestes, se não tiver alguém que você mostra onde você sujou e como deve fazer. Não é falando para o mundo o seu pecado, onde você caiu, onde você deslizou. Para purificar essa veste, você tem que ter confiança e tem que ter amizade de um irmão, do seu irmão, filho do seu Pai Celeste, da sua irmã,
Você está entendendo, meu irmão? Por que muitos pastores, eles caem da fé? Porque eles não têm ajuda. Eles não podem chegar no outro e dizer, eu tropecei ali. Eles vão dizer, está excluído porque você é um homem de Deus. Todos nós somos homens de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. E todos nós temos necessidade de ser ajudados. Somos fracos, somos pó, somos cinza. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Está entendendo? Todo aquele que pratica o pecado. Mas você, minha irmã, eu, minha irmã, podemos cometer um delito, mas nós não praticamos o pecado. Praticar é que nós vivemos pecando, um após o outro. Estamos trabalhando com a mente para pecar, para prejudicar a outra pessoa. Por isso que diz, aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei diz que eu não devo roubar. Se eu roubar, eu estou pecando, estou transgredindo a lei. A lei diz o seguinte, não julgarás ao teu próximo. Se eu julgar, eu estou transgredindo a lei. Por isso eu não devo julgar as pessoas. A Bíblia diz, não adulterarás. Se eu adulterar, eu estou transgredindo a lei. Jesus Cristo vem e disse, se com teus olhos cobiçar alguma coisa, você está pecando. Eu estou cobiçando uma mulher que não é minha. Disse a Jesus que logo já estou em pecado na minha mente, no meu coração com essa mulher. Estou transgredindo a lei. Se eu não puder conversar com a minha irmã, com meu irmão, você, minha irmã, também tem sua necessidade. Você olha e tem o desejo. A Bíblia diz que é pecado. Mas se vai falar para o mundo, vão escandalizar. Não disse que é crente. Se vai falar na igreja, vão dizer que está em adultério. A Bíblia disse. Mas você está precisando que alguém te abrace. E dizer para você, você não vive praticando a lei. Você teve o desejo daquilo que é transgressão da lei. Você não está praticando o pecado. Você desejou. Por quê? Olha, ponto e vírgula. Por que você desejou? Às vezes, minha irmã, você não é realizada no seu casamento. Você não é feliz. Você é infeliz como mulher. Você pode ser feliz como mãe, mas às vezes sofre pecados como mãe. Você é ignorada. Você tem desejos matrimoniais que não é cumprido em você. Então, logo isso tem uma brecha para que o inimigo lance a seta para você desejar a outra pessoa. Você não vive praticando. Aí para. Será que o seu outra parte não tem culpa no seu pecado? Se ele também é um crente ou ela é uma crente, deveria meditar na Bíblia e dizer, eu estou deixando a desejar nessa área. Eu estou abrindo brecha para que o inimigo derrube meu amigo, o meu companheiro ou a minha companheira. Mas se você, minha irmã, possa falar, você não está falando mal do seu companheiro. Você está se abraçando e desabafando com o seu irmão as suas necessidades na carne, na alma,
no interior e no exterior. Às vezes você até apanha, às vezes você sofre empurrões, humilhações, entendeu? E você sente vazia, sente o pior das mulheres ou o pior dos homens. Precisa de um abraço. Precisa ter os braços de quem você possa chorar, possa derramar as suas lágrimas. Porque Jesus Cristo nos comprou e nos fez filho de Deus pelo tão grande amor do Pai. Medite nessa palavra, minha irmã. Medite nessa palavra, meu irmão. Também transgride a lei. Se eu deixar a esposa, a lei, encostar, eu estou cometendo um pecado. A Bíblia disse que é para separar-se com comum acordo, para aplicar-lhes na oração e depois se ajunte com muito amor, para que não dê lugar ao inimigo. Se eu estou fazendo isto, o inimigo entrar por essas brechas, foi eu quem deixei. Então, o que faça, mano? Quando você, minha irmã, tem essa angústia, não tem a com quem conversar. Por que dessas fraquezas? Às vezes você pecou e diz, cometi um pecado. Mas você não tem um irmão para abraçar, para chorar e dizer, é o pecado que eu cometi. Aí vamos entrar na luz da Bíblia. Você vai contar a vida que você leva, porque você está com seu irmão. A mulher que você é, indesejável com seu esposo, para seu esposo, insignificante, e você achou alguém que Satanás preparou, astuto, para dizer as palavras que há anos você desejava ouvir do seu companheiro, que nunca fez. Quando fez, você caiu. Está entendendo? O seu companheiro deixou essa brecha. Precisa de alguém abraçar esse irmão e mostrar onde ele deixou já a brecha para que o inimigo entrasse. Está entendendo? Minha irmã, se na sua casa entrar um ladrão, não importa se está você, ou se o seu esposo, ou seus filhos, ele entrou para roubar, matar e destruir. Quem se vê ali na frente dele, ele destrói. Por isso que o homem precisa cuidar e a mulher também. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Está falando do nosso amado Jesus Cristo, o nosso querido Salvador. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não existe pecado. Agora, nós somos filhos de Deus. Por que, meu irmão e minha irmã, que você fica triste, achando que você não pode, que você pecou, que você parou, foi lançada fora? Não, não julgue o seu companheiro. Você não é juíza, mas não julgue a você também. Se entrega nas mãos do Senhor. Ore a Ele que envia um anjo, que Ele te mostre uma pessoa em sonho, em visão, da confiança do Pai. O irmão, não importa o lugar onde ele mora, que possa te ouvir, você possa conversar, possa dialogar, você possa ter liberdade de contar a sua situação, as suas angústias, os desejos, as necessidades, as fraquezas, sem ser julgado, porque Deus, Ele tem filhos e filhas. Ele enviou o Espírito Santo. A uns Ele chamou para uma coisa e outra para outra.
Por que, meu amado? Por que, minha amada irmã, que o inimigo tem ganhado espaço dentro da igreja? Falta simplesmente do grande dom celestial, é o dom do amor, o dom da entrega da sua vida por causa da minha vida. Está entendendo, meu irmão? Se você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, você tem o amor de Deus no seu coração. E quem tem o amor de Deus, não tem problema para amar e abraçar o irmão e para dizer: Jesus Cristo te ama e eu também te amo. Porque é templo do Espírito Santo. Você vai dizer para mim, meu irmão ou pastor, não importa, eu entrarei na glória do Pai na eternidade. Mas eu quero e vai entrar você também comigo. Para mim entrar com você, minha irmã, nas mansões celestiais, temos que estar juntos. Então, será que Deus vai ter que mandar guardas para levar você na frente e eu atrás, ou eu na frente e você atrás, porque nós somos de sexo oposto? Não. Nós somos filhos e filhas de Deus. Somos irmãos. Vamos chegar juntos, abraçados. Você levando no seu coração e nas suas mãos o que você fez por mim e por muitos homens, amando, respeitando, abraçando, dando liberdade. Como eu posso falar das minhas fraquezas para você, minha irmã? Se você é um tabu, você é fechada, em tudo para você é pecado. Como você pode ouvir um homem fraco, pecador, que caiu, que não tem força para andar? Você vai julgar e vai matar. Está entendendo? Você tem que fazer igual ao Pai. Amor de tal maneira o mundo que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário e salvar. Se você ama, você tem que se doar, não é num prato de feijão. Você vai olhar para mim, para esse irmão, para por que você pecou contra a sua mulher. Esquece o porquê. Você está arrependido, meu irmão? Estou. Perdoa. E diga para ele que Deus já o perdoou, porque Deus é santo. Deus é maravilhoso. Deus é onipotente. Você está entendendo? Jesus Cristo conta com você, meu irmão, no reino aqui na terra. E quando nós chegarmos do céu, você vai receber do Senhor os galardões. Um deles é aquele que você me abraçou nas minhas fraquezas e me levantou e colocou para andar. Meus irmãos, orem. Por isso que eu oro pelos irmãos e pelas irmãs, pastores e obreiros. Quantos pastores, quantas esposas de pastores que eu amo estão enfermos? Por que estão enfermos? Eles caíram em pecado? Não, mas viveram pecando. Olha, cair em um pecado é uma coisa, viver pecando é outra coisa. Mas se eles nunca pecaram nesse tipo de pecado, por que viveram pecando? Meus amados, quando você julga uma irmã e a condena à exclusão do hall de membro, se você levanta a sua voz para condenar o irmão ou a irmã, espalha para a sociedade, você está pecando. Quantos pecados você cometeu? Você é falho, você é falha.
Por não conhecer a Bíblia, você acha que está fazendo certo, denunciando o pecado. Jesus Cristo não veio para punir, ele veio para salvar, para libertar. Mas eu não conhecia Deus, mas agora eu sou crente. Sim, o crente desvia da verdade diante de Deus. Quantos crentes desviados dentro da igreja, pregando, tomando ceia? Você sabe quem estava? O povo da nação de Israel, que tinha Abraão por pai, Moisés por o maior sacerdote da história. Ele vivia pecando com juízo. O povo de Samaria tinha cometido um pecado. O amor de Deus não deixava de ser judeu, mas excluído. Os samaritanos, os judeus, não falavam com eles. Mas Deus o amava, mandou seu filho para salvar. Deus ama você, minha irmã. Não importa o pecado que você tem cometido. Olha para dentro de você. Reconheça os seus pecados. Deus sabe por que você pecou. A enfermidade que você sente, a infelicidade no seu relacionamento. Então faça um negócio, volte-se para Cristo. Jesus Cristo, ele abre porta, ele fecha porta. Ele dá vida, ele tira a vida. Se você for fiel, obediente à palavra de Deus, não viver pecando, seu corpo é templo do Espírito, e você está sendo perseguido, está sofrendo infelicidade, e Deus tem uma obra com você, ele vai preparar o seu companheiro para dois caminhos. Ou ele volta a ser um homem que te honra, te ama, te faça feliz, ou Deus prepara ele e recolhe para a eternidade, e você receberá um que Deus te dê para fazer a obra. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, isso é outra coisa. Viver pecando é uma coisa que eu falei, né? Mas todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aquele que permanece no Pai, ele erra, comete delitos, fraquezas, mas não vive pecando, pecado sobre pecado. Eu quero dizer que o pecado maior que tira o homem dos céus é a incredulidade, a murmuração, entendeu? A contenda, eu não disse adultério. Murmuração, contenda, isso acaba. As rebeliões dentro do meu povo de Deus é pior do que o pecado de feitiçaria. E a Bíblia disse, meus amados, no São João 22, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. E se nós, o rebelde, o pecado da rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria, aonde estará esse crente rebelde? Está entendendo? Baixa a sua cabeça. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conhece. Nós pecamos, eu erro, eu sou falho, mas não vivo na prática do pecado. Você não vive na prática do pecado. O muito, minha irmã e meu irmão, que você tem é liberdade. E nessa liberdade, quantas vezes nós ultrapassamos o limite da liberdade? Mas o próprio Espírito Santo nos retrai, diz, vem cá, até aqui pode viver, pode fazer. Porque com muita liberdade que eu te dou, você derrama as suas necessidades. Está entendendo? Por muita liberdade, irmã, que você me dá, eu derramo a minha necessidade de ajuda. Confiança que eu tenho em você. Você sabe. Por quê, meus amados? Irmãos e irmãs, porque Deus,
Ele tem preparado um lugar para a igreja. Minha irmã, ele tem um lugar preparado para mim e para ti. Na eternidade da Bíblia não é revelado como nós seremos. Você pode ser nós somos todos como os anjos. Não diz que você vai virar um anjo e o outro. Nós vamos ser humanos, mas como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Mas lá na eternidade vai ter homens e mulheres. Sabe por quê? Porque Deus disse filhos e filhas. E não tem anjos e anjas. São coisinhas simples na palavra de Deus que nós passamos sem apercebido, sem mostrar a necessidade. Por que eu medito nesta palavra? Porque eu conheço irmãos e irmãs na face da terra, sei que precisa de um abraço, precisa ter confiança para revelar, para derramar os seus pecados, para pedir ajuda, para ser perdoado e perdoada. Eu, por exemplo, preciso muito da confiança das minhas irmãs de oração para orar por mim. Eu preciso de ter a graça do Espírito Santo, porque o desejo da minha alma, não sei se é o desejo, o propósito de Deus, mas o meu propósito, o meu desejo é impor as mãos num canceroso e ele ser curado instantaneamente. Pôr as mãos no cego e ele ter as vestes dele abertas. Pôr as mãos sobre o morto e ressuscitar para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eis que em seguida eu buscar algum prefeito para me exaltar, que o Senhor me afumine. Seja tudo para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu não vejo a enfermidade como obstáculo. Eu não vejo a morte como obstáculo. Mas num dia para chamado hoje, eu estarei aqui pregando esta palavra com muito amor, amando meus irmãos e as minhas irmãs, os pastores e obreiros, como eu amo essas irmãs. Sei a angústia que vocês passam, a maioria das irmãs tem dificuldade. Mas Jesus Cristo é convosco. Eu digo, tenha uma vida de santidade, minhas irmãs. Conta com as minhas orações e ore por mim, para que Deus me dê graça para me permanecer fiel, o amando a todos, embora que não seja amado por muitos, mas amando a todos sem exceção. Não tendo mágoa no meu coração, não tenho dúvida, e não tenho nada de pedir a Deus que trate com alguém, não. Sempre pedir a Deus que abençoe o pastor, os obreiros, a igreja, que abençoe meus vizinhos, minhas vizinhas, que salve esse mundo, que abençoe a minha família, minha esposa, minhas filhas, e agradecer a Deus, irmãos. Eu sou homem que só tenho que agradecer. Eu não tenho muito o que pedir a Deus, porque Deus também me deu tudo que eu não merecia. Tanta bondade. Eu sou grato ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus amados, quando vocês ouvirem, dê um like, se inscreva no nosso canal. Se você tiver uma dúvida, quiser falar com o pastor Antônio, pode entrar em contato no meu zap. Nós estamos conversando, nós somos irmãos em Cristo. A sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. Vou fazer uma breve oração para que Deus cure os irmãos, liberte os irmãos, salve essa nação, para a glória do nome do Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, a Tua palavra foi pregada, meu Pai Celeste. Meu Pai querido, eu sou tão pequeno, sou tão pequenino,
Eu sou pó e cinza, meu Pai. A tua bondade, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia é a causa e a razão pela qual eu não sou consumido. Meu Pai, abençoa meu pastor da igreja, pastora, família, abençoa os pastores do ministério, abençoa os missionários e missionárias, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisa, cooperadores e cooperadoras. Abençoa o grupo das irmãs, o grupo dos jovens, adolescentes, o grupo das crianças, o grupo dos varões. Abençoa as congregações, meu Pai. Deus, visita o coração dessa irmã que perdeu o ente querido. Visita o coração dos irmãos que ficaram viúvas, Senhor, e os irmãos. Oh, meu Pai, abençoa a igreja, abençoa a minha família, Pai, eu te agradeço. Acrescenta as vendas na loja da Rosana, da Renata com a Roberta, salva a Rosana, Ana Clara, o Antônio, o Leandro, salva o Vanildo, salva a Milene, Deus, salva a Letícia, o esposo, tem misericórdia da Renata e da Roberta, traga em paz a Roberta com a Ana Clara de São Paulo, tem misericórdia da minha companheira, cure todas as enfermidades, contra mim, meu Pai, eu sou grato ao Senhor pela tua bondade. Pai, salve essa nação, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senados, juízes. Ó Deus, salva o macumbeiro e macumbado, salva o ladrão, salteador, salva o traficante, salva, Deus querido e amado, estuprador. Oh, Deus querido, salva o adulto, a prostituta, o afeminado, o andarilho, meu Pai. Salva, Pai, os judeus. Salva, Deus querido, também os ateus. Salva, Pai querido, esses homens que tiram a vida dos outros. Deus, santifica esse povo, os corações, mas, no contudo, faça a tua vontade, não a minha. Cura os cancerosos, lunáticos, Senhor. Salva, cura os cegos, o paralítico. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela tua infinita bondade, pela graça do Espírito Santo. Pai, me cobre com o sangue do Cordeiro, em o nome do Senhor Jesus, que esta palavra alcance os corações. Amém, amém, e a paz do Senhor Jesus Cristo.